Boa noite, amado irmão e irmã, que sejam bem-vindos a mais uma palavra do púlpito da Igreja Batista Esperança, direto para a sua casa e sua família, instruindo o povo de Deus através da sua palavra, hoje dia 26 de abril de 2020. Neste momento, iniciamos já a semana, já passamos o seu primeiro dia, o seu primeiro período diurno desta semana, e agora estamos iniciando a noite, e nada melhor do que a palavra de Deus para brilhantar este momento. Se você me ouvir pela manhã ou pela tarde, que o Senhor abençoe o momento do seu dia. Hoje eu quero estar reflexionando com os irmãos sobre a manifestação da justiça de Deus. Deus é tão bom, e a gente vem sempre falando isso, eu venho sempre trabalhando este tema em várias facetas dele, porque me importa mais falar da bondade de Deus, da fragilidade humana, do que de outro tipo de assunto. Acredito que nesse momento é o momento de nós estarmos acreditando no Senhor, de estarmos acreditando no Senhor, toda a nossa fala, a nossa existência, tudo aquilo que nos cerca de personalidade, porque nós dependemos do nosso Deus, nós cremos no nosso Deus, nós sabemos quem é o nosso Deus, nós de verdade conhecemos o poderio do nosso Deus, o Altíssimo Senhor, aquele que tudo pode, aquele que tudo é, aquele que tudo faz, aquele que abençoa a sua casa e a sua família. E nada melhor do que falar sobre a manifestação da justiça desse Deus. Deus, em sua onisciência, faz com que sua justiça se manifeste através da cruz de Jesus Cristo. Para o cristianismo, a cruz não é somente um símbolo de vergonha e dor, mas sim um instrumento pelo qual Deus imputa sua justiça sobre a vida do homem. Ora, para muitos, a cruz pode ser um instrumento somente de vergonha. Para muitos, a cruz pode não passar de um mero símbolo cristão. Para outros, a cruz pode não passar de uma mera filosofia, um pensamento vago. Porém, para nós, a cruz é o poder de Deus, a manifestação da justiça de Deus através do seu Filho Jesus. Uma vez que o homem, após ser criado, o homem, e quando eu volto a dizer, quando eu digo homem, eu digo na questão ser humano. Então vou até trocar isso aqui agora. Quando o ser humano, ele peca contra Deus, quando o ser humano, ele peca no seu pecado original, Deus então, ele prepara o ambiente para que esse homem fosse justificado, porque Deus é misericordioso. Sendo Deus misericordioso, Ele deseja o melhor para a raça humana, para aquele que dele depende para tudo. Então nós podemos observar Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23, que diz assim: se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, seu Deus, lhe der ou lhe dá por herança. Comentário: a cruz, na verdade, é a pior das correções para um criminoso, e o mesmo podia ficar pendurado somente durante o dia, ou seja, até o findar da tarde, pois, passando a noite, já entrava na vigília do outro dia, tornando desta forma a terra maldita. Entraria no novo dia, e o morto que daria entrada alva. O morto, ele tinha o que era pendurado, sacrificado no madeiro, ele tinha que simplesmente ser enterrado naquele mesmo dia. Ou seja, aquilo que acontecia naquele dia, aquela penalidade tinha que ser totalmente exposta naquele dia e terminada naquele momento. Meus irmãos, mas se o homem for culpado de um crime que merece madeiro, o nosso Cristo, quando ele veio, o Cristo de Deus, quando ele veio para nos redimir do pecado.
O que ele teve de pecado por nós foi criar a doutrina do amor, aquela doutrina que estava esquecida, aquele ensinamento. Se ele pecou em fazer milagres e ajudar pessoas. Se ele pecou pela bondade de largar a si mesmo muitas vezes e entender o homem, entender o ser humano. Olha só, qual o pecado que Cristo tinha? Aponte para mim um pecado. Ele nos amou, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, e por isso Cristo foi pendurado na cruz. Cristo foi pendurado como um criminoso, aquele que cometeu um crime exacerbado diante de uma sociedade, exagerado diante de uma sociedade. Ele curou, ele andou, pregou o reino de Deus, ele falou sobre a palavra de Deus, ele abençoou aquela geração, mas quando ele foi pendurado no madeiro, ele abençoou a minha vida e a sua vida, se fazendo justiça por nós. Dá para entender? Dá para compreender o tamanho daquilo que Cristo fez? Cristo simplesmente se submeteu ao momento de cruz, ao momento de dor, ao momento de exposição diante de céu e terra, diante do mundo em sua completude, na vergonha da cruz, na vergonha daquilo que seria a pena do pior criminoso, do maior criminoso da época, para que eu e você, nós, tivéssemos vida e vida em abundância. Para o mundo lá fora, a cruz talvez não passe de um símbolo, um pormenor, entre todos os símbolos. Para muitos, a cruz não passa de vergonha. Não quero nem saber disso, eu não me interesso nisso. Para nós, ela é o poder da manifestação de Deus. O poder, pastor, sim, ela é o instrumento que Deus usou para mostrar para o mundo o seguinte: olha, eu tenho a misericórdia de cada ser humano na face da terra. Deixa eu te falar, meu querido, não é um ou outro ser humano, somos todos nós temos a porta da salvação aberta. Todos nós temos a oportunidade de acreditar nessa cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deus começa a demonstrar a sua justiça para o ser humano quando permite que seu próprio Filho tornasse maldição por nós, tomando o nosso lugar na vergonha da cruz, pois Cristo, por amor a toda a humanidade, foi pendurado no madeiro, lugar de escárnio e vergonha, sem ter cometido nenhum pecado diante do céu e da terra. Preste bem atenção, Cristo nos redimiu da maldição, nos redimiu do pecado, fazendo-se maldição por nós. Pastor, que coisa, que evangelho é esse? Esse é o evangelho verdadeiro do arrependimento e daquela mudança de comportamento que nós temos como cristãos. É um evangelho, meu querido, que muitas vezes tem sumido dos nossos meios, dos púlpitos, porque é um evangelho que talvez não traga tanta a manifestação da emoção. É um evangelho que leva para o contrimento do ser humano, aquele ser humano que ele tem que pensar no que foi o sacrifício de Cristo e onde nós estamos e o que nós ocupamos. Talvez não seja o evangelho que mais mexa com as emoções, mas é o evangelho que te faz pensar. É o evangelho da latinha cheia. Não sei se você conhece esse ditado. Você amarra duas latas em certa distância, e quando uma cheia de areia e outra vazia, aí você começa a arrastar as duas. A vazia, como não tem nada para segurar, ela começa a fazer barulho.
e vem, a cheia vem arrastando. Aquilo que está cheio muitas vezes não é o que faz barulho. Ele não faz barulho, mas ele está cheio, ele está completo. Esta palavra, ela está sobre a nossa vida para nos fazer completos diante de Deus, sabe? Para que nós saibamos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Sabe, Ele faz transbordar sobre nós a sua bondade, a sua misericórdia. Ele faz transbordar, Ele traz a bordo tudo que nós precisamos sobre Ele. É por isso que Gálatas 3:13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Ele se tornou maldição por mim e por você, se fazendo maldição por nós. Você já tinha pensado nisso? Em alguma vez na sua vida, na história da sua existência, você já tinha parado para pensar nisso? Que nós é que precisávamos estar ali naquele instrumento, sendo pendurados pelos nossos pecados, pelas nossas dificuldades, e Cristo fez isso por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Colossenses capítulo 1, versículo 17 a 20 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ele é antes de tudo, nele tudo subsiste, nele tudo se fez. A Bíblia relata que o nosso Deus, o nosso Cristo, aquele que morreu, se fez maldição por nós, condenou o pecado na carne. Ele acabou, Ele trouxe paz entre céu e terra, Ele reconciliou com o seu sangue o que nós somos aqui e o que nós vamos ser lá. Ele deu a oportunidade de um evangelho de portas verdadeiramente abertas, para que eu e você, para que nós pudéssemos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Olha que palavra linda! Nele subsiste, Ele é a cabeça do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, Ele é aquele pensante, Ele é aquele que tudo fez, Ele é aquele que obedeceu o Pai. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Você consegue enxergar esse anel? Esse anel não tem remendo. Aliás, um dia talvez ele já teve o seu remendo, mas agora ele é uma peça inteiriça, um aço inteiro. A plenitude é aquilo que não precisa de remendo. A plenitude é aquilo que não precisa mais de uma solda, de um acabamento. A plenitude é um completo diante daquilo que está exposto. A plenitude de Deus está sobre Jesus Cristo, aquele que se tornou vergonha, aquele que se tornou maldito por nós, aquele que levou sobre si as nossas enfermidades. Eu sempre vou repetir isso: aquele que nos proporcionou o direito de estarmos diante de Deus. Meus queridos, infelizmente ainda o nosso tempo está vazio, mas a presença de Deus está nesse lugar. E sabe de uma coisa? É como se eu estivesse pregando para 10 mil pessoas, para 20 mil pessoas, falar para você através desse vídeo. É a mesma coisa de falar assim: olha, tenho 20 mil pessoas ouvindo, mas não é um.
é você, é sua família que está precisando ouvir essa palavra. Sou eu que preciso ouvir esta palavra. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele é supremo a tudo, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão aqui na terra quanto as que estão no céu. Tudo foi reconciliado pelo sangue imaculado do Cordeiro de Deus chamado Jesus Cristo. Você, eu, nós. O Evangelho ele tem que causar impacto sobre a nossa vida. O Evangelho ele tem que causar mudança sobre a nossa vida. O Evangelho tem que nos transformar em nova criatura, porque agora nós, além de sermos feituras, somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Olha nós em Colossenses de novo. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quando Jesus estende as suas mãos, quando Jesus diz: Pai, está consumado, quando Jesus é sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurge, ele expõe, ele despoja, ele tira dos poderes e autoridades e faz deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Ou seja, onde está a morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Onde está? Quem é que prendeu o nosso Jesus em algum lugar? O nosso Jesus é Deus sobre deuses, Ele é Rei sobre reis, Senhor dos senhores, está vivo à destra de Deus e está todos os dias sendo nosso sacerdote, enquanto o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus é o sumo sacerdote da nossa alma, que hoje não oferece incenso da terra, ele não oferece produtos da terra, ele oferece diante de Deus todos os dias o incensário do seu sangue imaculado, como aquele cheiro suave diante de Deus, para todos os dias nós sermos novamente abençoados pela sua salvação. Evangelho de troca, evangelho que não, se Deus não me der eu não sirvo, ou Deus é obrigado a me dar. Não, querido, Deus já fez o que tinha que fazer por nós, o resto é lucro. Sabe o que nós precisamos fazer agora? Nos santificar cada dia. Sabe o que precisamos fazer agora? Termos nova postura todos os dias diante de Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. Nós precisamos reconhecer a bondade do Senhor. Nós precisamos reconhecer que sem Ele não somos absolutamente nada de importante. E se temos alguma importância com Ele, é por Ele mesmo. Somos príncipes do reino de Deus. Não é porque nós queremos, somos melhores, é porque assim Ele nos fez. Somos aqueles que servem no reino do Senhor. Ou seja, meu amado, minha amada irmã, quando você está diante de Deus, Deus está olhando o reflexo da sua imagem, da sua própria semelhança, e mais, Ele está olhando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eu vou terminar. Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta.
temos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. A justiça de Deus foi manifesta em Cristo, quando Ele morre na cruz do Calvário. E hoje estamos rodeados de tão grandes testemunhas, e precisamos correr a corrida que nos é proposta para alcançarmos o prêmio do Senhor e a vida eterna. A manifestação da justiça de Deus nos deu oportunidade de estarmos numa pista correndo a corrida do propósito do próprio Deus, para que nós possamos também nos alegrar com a vida eterna. Meus amados, meus irmãos, vamos abrir os olhos diante do Evangelho. Deus está trabalhando no nosso meio todos os dias. Deus está todos os dias trabalhando conosco. Deus está manifestando a sua justiça todos os dias. Quantas e quantas vezes nós somos abençoados pelo Senhor. Jesus Cristo, Ele veio, Ele saiu da sua glória e morreu numa cruz do Calvário por mim e por você. A única coisa que nós precisamos fazer não é nem como pagamento, mas como gratidão, porque pagamento talvez te dê um direito de obrigação. Não, eu paguei por isto, então por isso eu devo receber. Não, Deus exige pagamento não. Deus deseja gratidão, e a forma de nós sermos gratos ao Senhor por tudo isso que eu falei nessa noite, servindo a Ele, nos santificando, mudando de vida todos os dias, ouvindo a voz do Senhor, e mais, acreditando na sua palavra e crendo que estaremos voltando para Ele em breve. Que Deus em Cristo possa te abençoar a sua família, a sua casa, mais uma vez no púlpito Batista Esperança, para a sua casa e família, instruindo na palavra de Deus, e que essa semana nós possamos refletir um pouco mais sobre a palavra, refletir no sacrifício, refletir no que Cristo fez, e pensar todos os dias de nossa vida, de nossa existência: será que eu tenho agradado a Deus com a minha atitude? Será que a minha atitude tem agradado ao Senhor? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de excelência, que Deus te dê paz, saúde, alegria e contrimento a cada dia na sua palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja não só com você, mas com a sua casa, hoje e sempre. Amém.